Seja bem-vindo ao canal sobre Bíblias, mais uma Bíblia de estudo aqui no canal, uma Bíblia que vocês me pediram nos comentários, e eu vou hoje direto ao ponto com a Bíblia de estudo do Spurgeon, né? Bíblia de estudo Spurgeon com o texto King James 1611. Vamos pensar um pouco sobre ela agora aqui no canal. Uma Bíblia que tem como título original The Spurgeon Study Bible, que surgiu lá em 2020, e aí a BV Books trouxe para o Brasil. Ela traduziu e trouxe para o Brasil com o texto King James, né? A capa da Bíblia que é de capa dura. Atrás vem aqui o que tem na Bíblia, tu que acompanha na Bíblia. Vocês já viram o review completo sobre ela no meu outro canal, e agora a gente vai direto ao ponto, aquelas informações relevantes que vão te ajudar aí a comprar ou não a Bíblia de estudo do Spurgeon, né? Aqui embaixo está falando que é uma Bíblia de estudo expositivo e de aplicação pessoal. Isso tem a ver com os comentários do Spurgeon. Vamos entender o projeto aqui da Bíblia de estudo de Spurgeon, né? Spurgeon nunca escreveu uma Bíblia de estudo, tá? Ele não comentou todos os livros da Bíblia, mas ele fez aí muitos sermões. Os sermões de Spurgeon eram tão famosos e tão bons, que são até hoje, que eles eram vendidos na época que ele era vivo. Tá? Então, os sermões de Spurgeon eram vendidos já na época que ele era vivo. E eles eram vendidos para o mundo inteiro. Olha a importância de Spurgeon. Eu tenho aqui até um livro de sermões de Spurgeon, ó, que é da Agnus. Eu tenho aqui, tá embaladinho porque eu guardei, né? Quando eu precisar olhar, eu venho aqui e olho. Então tem muitos sermão aqui. E nesse aqui fala sobre milagres e parábolas do nosso Senhor. É um livro especial, que para mim está embaladinho. E acontece que quando Spurgeon morreu, os sermões continuaram sendo vendidos. São muitos sermões mesmo. A editora que fez a Bíblia de estudo Spurgeon pegou os sermões de Spurgeon e colocou os trechos que eram da Bíblia, né, assim, comentário direto do texto, colocou no texto. Então é isso que você tem na Bíblia de estudo do Spurgeon. É como se você lesse os comentários do Spurgeon sobre texto X, direto no texto X, entendeu? Então é um projeto, eu considero bem difícil de fazer e ficou muito bem executado, né? Você vai ler a Bíblia Sagrada, você consegue ler um comentário do Spurgeon que veio de um sermão dele. Então, cara, quem conhece o sermão do Spurgeon sabe como isso é especial, tá? O sermão de Spurgeon, mesmo lido, é impressionante, né? E na história de Spurgeon, as pessoas que compravam o sermão, que moravam em outros países, vinham até Spurgeon para ver ele pregar. É muito interessante a história de Spurgeon. Recomendo vocês conhecerem mais, tá? Um grande pregador que nós tivemos aqui na Terra e que deixou muita coisa pra gente. Então eu gosto muito da Bíblia de Estudo Spurgeon, mas, assim como toda a Bíblia de estudo, né, existem pontos positivos e existem pontos negativos. Você já entendeu o projeto? Agora eu quero falar para vocês sobre os pontos positivos da Bíblia de estudo do Spurgeon. Antes de continuar, eu quero pedir um favor para vocês. O canal sobre Bíblias precisa crescer na plataforma, aqui no YouTube. Bom, para isso acontecer é muito simples, eu só preciso que você curta o vídeo, se inscreve no canal. Com o nosso canal crescendo na plataforma, a gente vai conseguir trazer mais Bíblias de estudo. Muitas Bíblias que vocês me pedem não tem nem para vender. Então, para fazer isso, eu preciso da colaboração de vocês. Só curte, se inscreve no canal, vocês já vão ajudar muito a gente e em breve eu vou conseguir trazer aquelas Bíblias mais difíceis aqui pro canal também. Beleza? Agora sim, continuo com o vídeo. Não, é uma Bíblia pesadona, né? Como você está vendo, é pesada mesmo, bem no padrão da Roma, né? Ela é muito parecido com a Roma, o projeto, né? Seu projeto gráfico e o material é bem parecido com a Roma também. Mas aqui nós temos um texto King James, assim como na Roma, né? Um texto King James 1611, bem avançado na tradução, é uma boa tradução também. Já inclui nesse texto aqui os subtítulos, que é uma coisa que nós reclamamos há muitos anos com a BV Books. Todo vídeo que eu falava da King James, eu falava, eu só vou ler King James quando tiver subtítulos. Então, isso é meio que uma conquista pessoal. O texto da King James aqui nessa Bíblia já vem com subtítulos, tá? Uma letra excelente para leitura, tanto do texto bíblico como dos comentários. Vem com referência também, e ela vem com uma coisa que eu tinha esquecido que vinha nela, né? As palavras de Deus no Antigo Testamento já vêm em vermelho, e no Novo Testamento as palavras de Jesus também vêm em vermelho, tá vendo? Como eu disse na Roma, né? Ela já vinha assim
na Bíblia de Estudo do Spurgeon. Tá? Então, é um grande avanço da tradução King James para o português, que é uma excelente tradução, não precisa nem defender a King James do mundo, né? Uma das mais importantes do mundo, e está no nosso idioma agora, em português, e a BV Books está fazendo um excelente trabalho com ela. Né? Estou esperando surgir a Bíblia comum com o texto King James e subtítulos. Aí eu vou começar a usar duas traduções. No momento eu só uso a CF, né? Mas eu vou começar a usar a King James assim que ela estiver no mesmo formato. Eu vou introduzir na minha leitura devocional também. Além disso, você vai ver aqui bons trechos de sermões do Spurgeon, tem tudo no mesmo lugar, tem trechos de sermões aqui, tem sermões completos aqui também, são bons sermões e é muito bom ler Spurgeon. Você vai ter um design também que é muito bonito, o pessoal pensou muito bem no design interno dela, tem uns quadrinhos assim, ó, com trechos de Spurgeon, tudo bem elaborado, ficou bonito, o material ficou legal, tá? Ficou excelente. Tem ilustrações também dos sermões de Spurgeon, que você percebe que era uma bagunça o sermão dele. Hoje, quando a gente vai fazer um sermão, a gente coloca bonitinho, né? Ponto 1, ponto 2. Spurgeon conhecia tanto a Bíblia, ele era tão familiarizado com a leitura das Escrituras, que ele fazia um esboço, assim, todo coisado, né? Alguns, né? E era assim, escrito do jeito que ele queria lembrar. E aí, na hora, ele lembrava, ele olhava o papel e lembrava, né? Bem diferente do que a gente faz hoje. E isso acontece porque a pessoa está muito próxima da Bíblia, sabe? Não é que ela vai pregar um sermão que ela escreveu, é que ela vai usar o sermão só para lembrar o que ela quer pregar, entende? É diferente, né? São duas maneiras diferentes de lidar com o sermão. É muito difícil você pregar um sermão como Spurgeon pregava, olha o tamanho da obra de Spurgeon, sem ter tudo subdividido para você lembrar. Né? Até Nicodemos ainda hoje lê os estudos, tá? O Spurgeon ele era muito diferente disso aí. Vou até tentar achar uma foto aqui, peraí. Olha, por exemplo, aqui no sermão 60 de Spurgeon, a paz de Deus, baseado em Filipenses 4, versículo 7. Ó. Essa é a estrutura que a BV Books fez, mas ela extraiu a estrutura daqui. Esse é o sermão de Spurgeon. Então, olha só. Isso aqui não tá bagunçado não, tá? Você que não entende, mas para Spurgeon estava perfeitamente organizado, tem os tópicos e tudo mais. Só que você percebe que ele já estava mais tranquilo em relação a isso, né? Então, enquanto a gente tem que fazer uma lista enorme de itens que vai falar, Spurgeon, com uma folhinha de papel, fazia um sermão gigante. Aqui nesse livro, você vai achar esse sermão de Spurgeon que dão 20 páginas, um sermão com a letra pequena, tá? Então olha só, como é que o cara consegue passar a mensagem de uma forma diferente. Por isso que Spurgeon é importante, tá? Você deveria conhecer melhor, e se você não conhece, deveria conhecer melhor os sermões de Spurgeon. Ó, eu sou presbiteriano, mas eu leio mais Spurgeon do que Calvino. Apesar de que eu tenho que confessar que o texto de Calvino são muito avançados para sua época. Ele era um cara fora do padrão, né? Ele escreveu muita coisa muito bem escrita, né? Então é isso aí, você tem que aprender sobre a Bíblia do Spurgeon. Além de tudo isso, nós temos bons comentários. Assim, eu não sei como a equipe técnica fez isso, mas ela conseguiu colocar os trechos do sermão certinho com o texto bíblico, sabe? Isso é difícil de imaginar como é que se faz isso, mas eles fizeram muito bem. E você vai achar comentários em praticamente toda a escritura. Dificilmente você vai achar páginas como essas de Provérbios, tá vendo? Ó, que não tem comentário. Por que não tem comentário? Porque não tem sermão de Spurgeon ainda desses textos, entende? Por isso, apesar de Spurgeon ter pregado muito, né? Você pode vir aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, ó, 1 Reis, ó, tem comentários, tá vendo? Então ele não pregou sobre todos os livros da Bíblia, ou não foi colocado todos os livros da Bíblia. Mas você vai achar bastante conteúdo do Spurgeon, tá? É muita coisa mesmo. E esses comentários, eles meio que solucionam os problemas. Por exemplo, você está estudando a Bíblia, você entendeu a teologia por trás do texto, que é importante. Tem que entender a teologia por trás do texto. O contexto histórico, o que está acontecendo, o que o Novo Testamento fala sobre o Antigo, tudo mais. São questões importantes. Mas uma das questões mais difíceis de compreender é como aplicar aquele texto. Quem estuda teologia sistemática, por exemplo, tem um pouco de dificuldade disso. Eu estudo teologia sistemática, né? Então eu tenho dificuldade de pegar aquele texto que fala sobre a soberania de Deus e fazer a correta aplicação na vida de quem está ouvindo. Então o Spurgeon faz essa aplicação perfeitamente, tá? E é por isso que é interessante. Ele tinha uma teologia mais pastoral.
enquanto Calvino e outros tinha mais teológica, uma teologia mais sistemática. Apesar de que os sermões de Calvino são bem diferentes da maneira como ele escreve as Institutas, sabia? Então é interessante também falar um pouco sobre o sermão de Calvino. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre eles aqui para vocês. Mas toda a Bíblia tem pontos positivos e tem pontos negativos. E essa aqui não foge da regra, né? Ela também tem pontos negativos, eu vou falar para vocês a partir de agora. Mas antes de falar, eu quero lembrar vocês do nosso livro, né? O livro que eu escrevi aqui com os estudos do canal Teologia EATRE, Texto e Contexto. Nesse livro pequeno, eu vou ajudar você a ler e interpretar a Bíblia Sagrada sozinho, só usando a Bíblia para isso. Mesmo que no final do livro eu mostro como usar o material teológico que você tem. A ideia desse livro aqui é fazer você ser capaz de ler, de entender, de aprender, interpretar e ensinar a Bíblia Sagrada. Tudo nesse livrinho aqui pequeno. O link para comprar ele está aqui na descrição. E assim, às vezes eu mesmo leio, eu fico lendo e caramba, que legal que eu escrevi isso aqui, né? Foi eu que escrevi isso aqui. É muito interessante e tem muitos exemplos práticos, tá vendo? Aqui tem uma tabela, né? Aqui é o texto bíblico e aqui eu vou explicando o que eu tô falando no capítulo que tem a ver com o texto bíblico. Então eu uso muito exemplo da Bíblia pra gente aprender a ler a Bíblia. Eu vou abrir outra página aqui pra você ver que tem exemplo, ó. Olha, outro exemplo, tá vendo? Então tem muitos quadros aqui mostrando. Tem técnicas de leitura também, por exemplo, ó, entenda cada verbo do texto. Olha aqui, ó, uma técnica, ó, entenda cada verbo do texto. E é um estudo muito interessante. No final, tem um estudo bíblico sobre por que eu defendo o texto recebido, tá? Tem aqui também. O nome desse estudo é Crítica Textual em Crise, tá? É o último aqui, ó. Crítica Textual em Crise. É um livro que tem um preço muito bom, dá para você comprar e melhorar a sua leitura, tanto devocional como fazer o seu sermão, e está disponível. O link está aqui na descrição para vocês, beleza? Vamos falar dos pontos negativos aqui da Bíblia do Spurgeon, porque tem pontos negativos, eu já sabia que tinha, né? Mas mesmo assim, é meio difícil achar pontos negativos nesse material, tá? Eu vou falar para vocês novamente. Spurgeon foi um dos maiores pastores que nós tivemos aí nos últimos tempos, tá? Não vai ter, assim, na modernidade, um outro pastor que seja tão grande como Spurgeon. Eu sei que tem outros pastores bons, né? Não estou falando que eles são ruins, mas como Spurgeon vai ser difícil aparecer um. E olha que eu nem sou batista, tá? O Spurgeon era batista, mas eu tenho que admitir que o cara era muito bom mesmo, tá? Pontos negativos. O principal ponto negativo da Bíblia de Estudo do Spurgeon fica por conta da editora Geográfica, que ainda tem um material muito pesado, tá? Apesar de ser fácil de usar, mas ainda é pesado, apesar de ser bonito e tudo mais, e poderiam aí melhorar a folha, de repente pegar uma folha um pouco mais fina, né? Não entendo sobre folha para impressão gráfica, mas poderiam pegar uma folha mais parecida com o material da SBB, sabe? Eu não sei como é que funciona novamente, mas poderiam fazer isso nas próximas publicações deles, né? A folha, embora seja um pouco grossa, ela ainda tem uma certa transparência, né? Mas nessa Bíblia aqui, a transparência não incomoda tanto no texto bíblico. Ela parece ser mais transparente na introdução, né? Na primeira página aqui, ela parece ser mais transparente, tá vendo, ó? Mas no texto bíblico, ó, você tá vendo aqui a transparente, no texto bíblico você não percebe essa transparência, tá vendo, ó? Mas ainda assim, eu acho que a Geográfica poderia rever essa impressão dela aí e de repente dar uma melhorada, tá? Uma outra coisa que eu acho que poderia dar uma melhorada é nas introduções de cada livro. Mas como esse não é o propósito, né, ela não tem o propósito de ser uma Bíblia como Genebra e tudo mais, então nem adianta falar, porque não é isso que ela quer, né? Ela não quer trazer grandes introduções e tudo mais. Então, o principal problema, na minha opinião, ainda é o material, que precisa dar uma aprimorada. Eu tenho certeza que conforme a Geográfica vai melhorando, o material também vai melhorando, tá? Então, nas próximas edições a folha vai vir melhor, a capa vai vir melhor e tudo mais. Então, eu acho que basicamente isso. Quanto à tradução, quanto aos textos, quanto aos estudos, nada a questionar. Eu acho que é tudo muito bem colocado aqui. Se você pensar no projeto, você vai entender que é difícil de imaginar isso aqui. Imagina você pegar todos os vídeos que vocês verem eu explicando a Bíblia e um dia fazer livros sobre isso e ainda colocar na Bíblia. Cara,
dá muito trabalho, né? Não é nem fácil de imaginar, ó. Fizeram isso aqui, ó, né? Pegaram os textos dele, fizeram um trabalho que é enorme, entende? E aí a BV Books vai e traduz o material, então nada a reclamar sobre o material, mas sobre a geográfica, que ainda precisa melhorar um pouco o material. Mas, se você tiver ela em casa, você vai abrir tranquilamente e vai ler. Não tem como falar mal dessa Bíblia assim, tem tanta coisa para falar mal dela não, beleza? Vamos lá então, vamos dar as notas gerais, ó. Pro material, para esse tipo de material, eu vou dar uma nota 6, embora seja um bom material. A gente sabe que tem coisas que tem que melhorar. Nota 6 para o material. Para o texto bíblico, nós temos o que reclamar, né? É a CF, já é King James, já era uma tradução King James bem elaborada e bem avançada, então ela merece uma nota 10. Não há motivos para não dar a nota 10 para uma tradução da King James no português. Excelente para a gente ler, né? E sobre os auxílios gerais, sobre os auxílios geral, como não tem muita coisa de... não tem tantos estudos teológicos, não tem tantas informações na introdução, né? A gente tem que julgar com base no geral. Então eu vou dar nota 7 por causa dos estudos do Spurgeon, dos comentários, que são excelentes, né? Mas aí se tivesse mais coisas, acho que daria para complementar aqui uma nota 10. Mas com o que a gente tem hoje, nota 7 para os auxílios, e é uma ótima nota se você for parar para pensar na proposta da Bíblia, tá? No geral, é uma ótima Bíblia, recebe uma nota 7.6 aqui do nosso canal sobre Bíblias, tá bom? Fica aí a nossa dica da Bíblia King James do Spurgeon. Se você não tem, peça alguém para te mandar foto dos comentários. Fala o seguinte, eu vou colocar um comentário lá no Instagram do nosso canal, né? O Instagram vai aparecer aqui em algum lugar, vai para o Instagram e você vai ler um comentário dela lá. Aí você tira a sua dúvida, né? Será que o texto é bom mesmo? Será que é marketing? Que mentira dele? Você vai ver com os seus próprios olhos, né? Vou ficando por aqui, já pedindo para vocês colaborarem com a nossa meta, 10 mil inscritos. Se inscrevam no canal, curta o vídeo e eu tô lendo os comentários, então eu quero saber o que vocês querem que eu falo daqui pra frente. Eu posso fazer vídeo sobre mais uma Bíblia, eu posso fazer um vídeo específico sobre algum assunto que vocês têm dúvidas aí sobre Bíblias, obviamente, mas eu vou ficar esperando a resposta de vocês. Fiquem com Deus, até mais, tchau!